Meus irmãos, cumprimento a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estendo esse cumprimento também às pessoas que estão nos assistindo pela internet, no canal da igreja, no YouTube. Se você não conhecia, nós temos um canal no YouTube. Então entre lá, se inscreva e assista o culto. Se você puder estar presente, esteja presente. Se não, nós temos esse canal. Cumprimento a todos, que o Senhor Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. E eu gostaria de conversar com os irmãos nessa noite sobre um chamado divino. Mas não é apenas um chamado divino, é uma convocação que o Senhor faz às pessoas, àqueles que precisam de salvação. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Jeremias, no capítulo de número 1. Um chamado divino. O Senhor Deus tem um chamado para cada um de nós. E o Senhor continua chamando pessoas ainda em nossos dias. E o Senhor continua atraindo pessoas para si, para a salvação, por meio do Evangelho, na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jeremias, capítulo de número 1, dos versículos 1 até o 10. Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 1, do versículos 1 até o 10. Diz assim a palavra de Deus. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, e rei de Judá, no 13º ano do seu reinado, e também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 1/10 de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até o 5º mês do exílio de Jerusalém. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei, te constituí profeta para as nações. Então lhe disse eu, Jeremias disse ao Senhor: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou o Senhor contigo para te livrar, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Meus irmãos, esses versículos tratam do chamado de Jeremias, e eu gostaria de falar desse chamado, classificando os personagens que estão envolvidos nesses versículos. O primeiro personagem não aparece diretamente aqui, mas é o povo. É o país, é a nação, é a sociedade, são as pessoas. Depois da morte de Salomão, Israel, que era um único país, se dividiu em duas partes, parte sul e a parte norte. A parte norte ficou com Israel, capital Samaria, e a parte sul ficou com Judá, capital Jerusalém. Houve essa divisão, e Jeremias foi chamado para profetizar, para anunciar a mensagem de Deus na parte sul. Jeremias foi convocado pelo Senhor, chamado pelo Senhor, para profetizar, para anunciar oráculos, juízos de Deus, para Jerusalém,
para os moradores de Judá, capital, Jerusalém. Mas não havia apenas essa divisão territorial de importância, ou não há apenas essa importância. O povo, meus irmãos, se você não leu ainda Jeremias, eu quero convidá-lo a que você leia Jeremias, o livro do profeta Jeremias. Você vai compreender pela leitura do texto que o povo está numa condição terrível, uma condição moral, espiritual, religiosa, as suas crenças, os seus hábitos, os seus costumes. A religião para esse povo de Judá, de Jerusalém, era apenas uma religião aparente. Eles pecavam, depois vinham diante do templo, ofereciam os seus holocaustos, ofereciam os seus sacrifícios, e ainda achava que podiam agradar ao Senhor com as suas ofertas. A religião de Judá era apenas uma religião aparente, a religião das pessoas era apenas uma religião aparente. Havia profanação, pois eles, mesmo no templo do Senhor, eles profanavam o templo do Senhor, através das suas atitudes, eles transgrediam a lei do Senhor, o descanso que o Senhor havia estabelecido nesse período, que era o sábado, eles burlavam essa lei do Senhor e comerciavam, faziam comércio nesse dia que eles deveriam devotar ao Senhor todo o seu ser como uma reflexão da criação de Deus. Mas eles transgrediam a lei de Deus, eles se tornaram idólatras. Veja que era um povo que o Senhor os chamou, os separou. O Senhor tornou esse povo um povo precioso. Era um povo que o Senhor amava, era um povo que o Senhor deu as suas leis. Mas agora esse povo se distanciou do Senhor. Agora eles começaram a adorar ídolos. Começaram a adorar outros deuses. Começaram a se curvar diante dos astros celestiais. As suas famílias, os seus lares, as pessoas começaram a cultuar as estrelas, o sol, os astros. Eles também transgrediam, mentiam, eram perversos. E se você ler, quando eu li, eu fiquei chocado com o fato de que eles entregavam as suas criancinhas, os seus filhinhos, para um sacrifício infantil a um deus chamado Moloque. Eles entregavam os seus filhos, talvez na tentativa de achar que aquilo lhes traria algum favor daquele Deus. Era terrível a situação deste povo. Ganância, roubo, mentira, fingimento, traição. Esse era o quadro deste povo. Um povo que outrora servia ao Senhor. Um povo que antes adorava ao Senhor, Deus verdadeiro, e o Senhor instruiu esse povo, advertiu este povo, mas aqui está, essa sociedade degenerada, corrompida. E da mesma forma que essa sociedade em Jerusalém estava dessa maneira, assim também a nossa sociedade hoje. O evangelicalismo, de forma geral, também, de alguma forma, se degenera. Esse é o primeiro personagem. O povo para o qual Jeremias foi chamado pelo Senhor para levar a sua mensagem. Mas muito mais do que um chamado divino, o Senhor convocou a Jeremias. E esse é o meu objetivo nesta noite. Dizer que o Senhor também convocou a você, convocou a mim, convocou a nós, convocou ao seu povo, para anunciarmos, pregarmos a mensagem do Senhor a esta sociedade, que depois de tantos mil anos, 2.500 anos, encontra-se também em perversidade, em mentira, em engano, na idolatria, na imoralidade, no paganismo, nas heresias, nas apostasias. Esse é o primeiro personagem, o povo. Necessitava, a sociedade estava degenerada, corrompida, e precisava da graça de Deus, precisava do favor de Deus. Mas Deus amava o seu povo.
Essa sociedade conhecia a lei de Deus. Mas o segundo personagem que eu vejo aqui nesse texto é o próprio Deus. Deus é chamado, no livro de Jeremias, de o Senhor dos Exércitos, o Senhor do Universo, o Senhor do Pacto, o Senhor Criador, o Senhor Governador. Esse é o Deus que tirou esse povo da escravidão, deu um nome a esse povo, deu leis a este povo, deu uma civilização a este povo, tornou-os uma nação civilizada, com leis, com ordem. O Senhor Deus é o Deus pactual, o mesmo pacto que o Senhor Deus, esse mesmo Deus, havia feito com Abraão. Ele agora faz esse pacto com Moisés no Monte Sinai, e boa parte, não desse povo, mas eles conheciam, os seus pais, os seus antepassados conheciam o pacto, e era responsabilidade dos seus antepassados comunicarem esse pacto de Deus, que o Senhor Deus havia feito com a sua descendência a essas pessoas. Eles conheciam o pacto de Deus, eles conheciam o Deus do pacto, eles sabiam que Deus é um Deus exigente, é um Deus que exige do seu povo uma conduta sadia, pura, santa, uma conduta honesta, não apenas de moralidade, mas de espiritualidade. É o mesmo Deus, o Deus do pacto, o Deus dos exércitos, o Deus santo, o Deus que possui em si todos os atributos da divindade. Um Deus poderoso, esse é o mesmo Deus, é o Senhor dos exércitos, o Senhor do universo. Era o Senhor de Israel, era o Senhor de Judá, o Senhor dessa sociedade que estava corrompida. Mas nós chegamos então nesse outro personagem, Jeremias. Jeremias, quando foi chamado pelo Senhor, ele foi chamado num período difícil, político, num período extremamente complicado, e ele era bem jovenzinho. Alguns arriscam dizer que talvez ele tivesse 25 anos, 20 anos, 21 anos, mas ele era bem jovem. E ele foi chamado por Deus quando ainda era bem jovem. Jeremias era um moço instruído, um moço sábio. A Bíblia diz aí no versículo de número 1, olha aí, acompanhe comigo, que ele era filho de Ilquias. Ilquias era um dos sacerdotes, ele morava numa aldeia, num bairro, numa cidade que era famosa por ter sacerdotes. Sua família o instruiu no caminho do Senhor. Não deixou que a corrupção da sociedade de Judá entrasse dentro dos seus lares, mas criou esse moço, esse menino, no temor do Senhor. E ele observava tudo o que acontecia, e o Senhor trabalhava no coração de Jeremias. E o Senhor, então, a partir do versículo 4, Jeremias, em dado momento, ele ouve o chamado do Senhor. Ele escuta a voz do Senhor. Não sabemos de que maneira, qual foi a forma exata que o Senhor falou com ele. Mas o fato é que ele ouviu a voz do Senhor. E o Senhor disse a ele: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Jeremias era jovem, Jeremias podia ser influenciado por aquela geração, mas o Senhor chamou Jeremias, o Senhor convocou Jeremias, o Senhor atraiu o coração de Jeremias. Eu quero dizer que nem tudo está perdido. Quando nós olhamos para a nossa sociedade, é verdade, nós vemos que ela está cada dia difícil para nós. Mas o Senhor continua ainda convocando e chamando adolescentes, jovens, crianças, homens, mulheres. O Senhor continua salvando. E onde nós olhamos e percebemos que não há esperança, o Senhor continua salvando pessoas. Isso aconteceu com esse moço. E isso é uma mensagem para os jovens, para os moços, para as moças,
que o Senhor lhe chama. O Senhor fala ao teu coração. O Senhor, a mensagem do Senhor é para você. Você pode ser um instrumento nas mãos de Deus. Você pode ser um instrumento a ser utilizado na sociedade para que, de alguma forma, outras pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho por meio da sua vida. Jovem, se você ouvir a voz do Senhor nessa noite, abra o teu coração e deixa o Senhor Jesus dominar a tua vida. Deixa Ele entrar dentro do teu coração. Deixa Ele transformar o teu ser. Porque o Senhor continua fazendo isso, mesmo no meio de uma juventude que se demonstra muitas vezes degenerada e corrompida. O Senhor então chama Jeremias e diz a ele: a sua vida, Jeremias, versículo 5, está nas minhas mãos desde antes da sua concepção. A vida de Jeremias estava nas mãos do Senhor, e quando o Senhor diz a ele: olha, antes que eu te formei no ventre materno. Ele foi concebido de maneira natural, seus pais, mas aqui o Senhor nos deixa claro que é Ele que nos forma. Na concepção, na gestação, no nascimento, o Senhor está no controle das nossas vidas. Na vida daquele embrião pequenininho, de poucos dias, onde a sociedade, muitas vezes, a sociedade sem Deus, perdida, que não considera o Senhor, descarta de uma forma tão indiferente. Mas é o Senhor que forma, é o Senhor que faz com que essa semente seja produzida. Quando eu vejo isso, eu me lembro do Salmo de número 39, quando o Senhor diz ao salmista, Salmo 139, versículo 13 em diante: eu te formei, pois tu formaste o meu interior, diz o salmista, pois teceste-me no seio de minha mãe, graças te dou, diz o salmista, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis, e a minha alma sabe muito bem, os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, aquela substância informe que as pessoas querem descartar, dizendo que é um amontoado de células. Mas aqui o salmista está dizendo, quando ainda era informe, não havia forma ainda, ele diz: no teu livro foram escritos todos os meus dias. Foi o Senhor que escreveu a minha história, a tua história. A tua história está nas mãos do Senhor. Foi Ele que escreveu todos os seus dias. Todas as suas conquistas, aquilo que você devota ao Senhor, que você ora, se você estiver na vontade do Senhor, é aquilo que o Senhor planejou para você. Cada um desses dias, estava escrito e determinado quando nenhum deles havia, quando era apenas essa substância informe. E o Senhor aqui está dizendo a Jeremias: eu te conheço, Jeremias, foi eu que te formei, foi eu que te dei forma, no ventre materno eu te conheci, e antes que você nascesse, que você saísse da madre, da sua mãe, antes que você viesse a este mundo, eu te consagrei, te constituí profeta às nações. E aqui é interessante analisarmos pelo menos 3 aspectos do chamado de Deus. Deus está aqui dizendo a Jeremias que Deus o chamou, Deus o convocou ainda antes que ele nascesse. E aqui nos deixa claro que o Senhor convoca, chama-nos de 3 maneiras. O Senhor nos convoca para crermos em Cristo Jesus, no seu Evangelho. O Senhor nos convoca para usarmos os nossos dons espirituais no seu serviço. Alguns o Senhor chama especificamente, no meu caso de ministério pastoral, louvor, professor de escola dominical e outras coisas são chamadas específicas.
E outros o Senhor concede talentos e dons naturais, para que você, convocado pelo Senhor, crente em Cristo, você possa ser um testemunho do Senhor para a glória dele, através da sua profissão. Um talento natural que o Senhor lhe deu, para que você seja um mensageiro de Deus nessa sociedade perdida, corrompida e que carece do Senhor. Talvez você diga: como é que eu posso anunciar o Evangelho? Como é que eu posso ser instrumento de Deus nessa sociedade? Seja instrumento de Deus por meio do seu talento. Seja instrumento de Deus no seu trabalho, na escola, aonde você estiver, por meio do dom natural que o Senhor lhe deu. Seja ele o que for. O que é que você exerce? O que é que você faz? Qual é a sua vocação profissional? Qual é o seu talento? Saiba que o Senhor Deus lhe concedeu isso para que você seja instrumento de Deus. Você é vocacionado também nesse sentido. Você é vocacionado para crer em Cristo, é chamado, um chamado eficaz. Você é vocacionado talvez para ser um ministro do Evangelho, um músico, um professor de escola dominical, um cantor. Mas você também é chamado por Deus para ser um instrumento de Deus através dos seus dons e talentos. Você é convocado pelo Senhor Deus. Então o Senhor convoca Jeremias e diz: olha, eu fiz isso, eu te chamei, eu te consagrei, eu te convoquei desde o ventre da sua mãe, antes que você nascesse. Não era um convite, era uma convocação. Quando Jeremias ouviu isso, Jeremias ficou impressionado com aquilo que Deus disse a ele, e no versículo de número 6, ele então demonstra ao Senhor, através das suas palavras, que ele não tinha habilidade para aquilo ao qual o Senhor o estava convocando. Ele diz: ah, Senhor meu Deus, eu não sei falar, não passo de uma criança. Muito provavelmente ele não está falando da sua juventude. Muito provavelmente ele não está dizendo que é porque ele era uma criança, literalmente, ou tão jovem. Mas ele está falando da sua dificuldade de comunicação. Ele não tinha capacidade para tal tarefa pela qual o Senhor tinha chamado. Me lembro de Moisés, quando o Senhor também chamou Moisés para que ele libertasse o povo de Israel lá no Egito. E da mesma forma, Moisés disse ao Senhor: Senhor, eu não sei falar. Alguns dizem que talvez ele tinha uma gagueira, ele era gago, não sabemos. Não sabemos se era o caso de Jeremias, mas parece mais ser uma inabilidade, uma incapacidade de comunicação, de falar. Ele demonstra ao Senhor a sua incapacidade. Muitas vezes nós também nos achamos incapazes. Muitas vezes também nós nos achamos inábeis para proclamar o Evangelho, para tocar um instrumento, para dar aula de escola dominical, para mexer com equipamento de som, equipamento visual. Muitas vezes nós achamos inábeis e incapacitados para muita tarefa. E Jeremias se achava incapacitado diante da majestade do Deus do universo, o Deus dos exércitos. Ele diz: eu não sei falar, eu sou incapaz disso. Mas, irmãos, o Senhor que chama, que convoca, é o Senhor que capacita, é o Senhor que dá habilidade, é o Senhor que nos concede força e graça para anunciarmos o Evangelho, para cantarmos, para testemunharmos, para pregarmos o Evangelho, para fazermos na casa do Senhor, para exercermos os dons que Ele nos deu. O Senhor então encoraja Jeremias nos versículos 7 e 8, dizendo para ele: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Eu vou enviar, eu vou colocar nos seus lábios, na sua boca,
o que é que você vai falar? Eu é que vou te conduzir. E por onde eu te conduzir, eu vou te proteger. E aquilo que você disser, vai ter a minha avaliação, vai ter o meu amparo, eu vou endossar aquilo que você disser. Você não estará dizendo, Jeremias, algo do seu coração, do seu desejo. Você vê o povo, o povo da sua terra, são os seus compatriotas, e talvez você tenha pena deles. Mas eu colocarei nos seus lábios as palavras corretas. É o Senhor que capacita, é o Senhor que nos orienta, é o Senhor que nos envia para determinados lugares, para fazermos algumas coisas, para que ali nós sejamos testemunhas do Senhor. E eu pergunto, temos sido testemunhas do Senhor aonde o Senhor nos colocou? A habilidade que o Senhor lhe deu, estamos usando essa habilidade para a glória do Senhor, para comunicar a vontade do Senhor, para fazermos com que o nome do Senhor seja grande, majestoso, seja um nome respeitado e glorificado na sociedade através dos nossos dons naturais, porque eles também fazem parte da nossa convocação. E o Senhor encoraja a Jeremias, e diz a Jeremias, olha, não temas diante deles, versículo 8, e por que Jeremias estava com medo? Era porque Jeremias iria entregar a sua mensagem a pessoas que não iriam gostar nada da sua mensagem. A quem Jeremias iria falar? Jeremias iria falar aos camponeses, aos agricultores, às pessoas simples, mas Jeremias também iria falar aos políticos, ao rei, aos ministros do rei, ele falaria também aos sacerdotes, aos profetas, e se você ler o livro de Jeremias, você vai ver que a mensagem dele não foi bem aceita por esse grupo de pessoas. Sabendo disso, Jeremias teme, já imaginando na sua mente antecipadamente aonde é que ele iria se meter. Ele teme, mas o Senhor diz para ele, não temas diante dessas pessoas, porque eu vou te livrar. E Jeremias passou por momentos de grandes dificuldades. Por meio da sua mensagem, alguns poderiam até considerar a mensagem de Jeremias de hoje como discurso de ódio. Não é? Está tão falado hoje o discurso de ódio. E alguns até poderiam considerar, mas o que é que Jeremias está falando? Que mensagem é essa de Jeremias? Que o Senhor não está contente conosco? Que o Senhor vai nos entregar na mão dos inimigos? Que o Senhor vai fazer com que sejamos dispersos pela nação? Que outra nação entre aqui, destrua e queime, derrube os muros, mate a população? Que mensagem é essa, Jeremias? Com certeza, Jeremias começou a sofrer antecipadamente. Mas o Senhor, então, encoraja Jeremias, versículo 7 e 8, mas o Senhor também habilita, capacita Jeremias. Versículo de número 9, o Senhor estende a mão, toca na boca de Jeremias, e disse, são essas palavras que você vai dizer. Eu coloco na tua boca essas palavras. É como se o Senhor estivesse consagrando os lábios de Jeremias, colocando dentro de Jeremias a coragem, a palavra certa, da maneira correta, do jeito correto, da forma correta. Eu me lembro aqui de Isaías, não é? Mesma forma, o Isaías teve uma visão, e ele, diante da santidade de Deus, ele ficou impactado pela santidade de Deus, e ele disse, eu vou morrer, porque eu estou diante de um Deus santo, e eu tenho lábios impuros.
e ele teve os seus lábios purificados, os seus pecados perdoados, e aí ele disse, agora eu estou pronto para proclamar e fazer a vontade do Senhor. O Senhor então faz a mesma coisa com Jeremias. O Senhor habilita, capacita Jeremias através desse gesto. E Jeremias agora está capacitado, habilitado pelo Senhor. E aí o Senhor diz para ele qual seria a mensagem que ele teria que entregar a esses reis, sacerdotes, líderes, profetas. E ele diz assim, olha que hoje te constituo sobre as nações, sobre os reinos. Jeremias não ia profetizar apenas para Judá, para o seu povo, mas ele iria profetizar para outras nações. Jeremias seria o instrumento de Deus para levar a palavra do Senhor, a lei do Senhor, a vontade do Senhor, a outras nações também. Eu te constituo sobre as nações, sobre os reinos, para algumas tarefas que não eram fáceis. Ele diz para arrancar, para derribar, destruir e arruinar. Essa não era uma mensagem boa. Mas o Senhor diz, mas também para edificar e para plantar. A conduta de algumas pessoas mereciam ser repudiadas, mereciam ser corrigidas pelo Senhor. E a mensagem de Deus agora para Jeremias era primeiro uma mensagem de advertência. Você vai advertir o povo. Depois você vai corrigir o povo. Depois você vai emitir uma palavra de julgamento a este povo. O Senhor iria disciplinar o seu povo. Meus irmãos, correção, disciplina de Deus para nós é algo que nós não gostamos. Mas eu quero dizer a vocês que por algumas vezes o Senhor nos corrige. Se você é de Deus, se você realmente serve a Deus, se você realmente foi encontrado por Deus, se você é filho dele, ele lhe ama. Pode ser que em algumas ocasiões, quando ele perceber que você está indo para um caminho errado, ele vai te advertir, mas ele vai te corrigir também. O Senhor faz isso. Talvez de uma forma em que não percebamos a correção do Senhor. E é isso que Hebreus diz, no capítulo 12, versículos 5 a 8. Diz assim, estais esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menospreza a correção que vem do Senhor, a correção que vem do Senhor há. Nem desmaies, nem desanimes, quando por ele você for reprovado. O Senhor às vezes reprova a nossa conduta. Que tipo de conduta que nós estamos tendo? E será que essa conduta não pode ser reprovada pelo Senhor? O Senhor nos convocou, o Senhor chamou-nos para vivermos uma vida que lhe agrada. Versículo 6, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho. O que dá-nos a entender que se eu somos corrigidos pelo Senhor, há algo maravilhoso, bendito e glorioso nisso, é porque o Senhor nos ama. Versículo 7, é para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Hoje em dia, também está fora, né? Para a nossa sociedade também não admite a correção de filhos, mas o Senhor nos corrige como filhos. E a mensagem de Jeremias era uma mensagem de advertência, era uma mensagem de correção, era uma mensagem de disciplina, mas era também uma mensagem amarga, uma mensagem de juízo. O Senhor Deus tem mensagens maravilhosas,
mensagens doces, mensagens que nos confortam, mensagem que nos anima, mas às vezes tem algumas mensagens que nos fazem refletir, nos faz pensar sobre onde eu estou indo, o que eu estou fazendo. O Senhor está se agradando disso? E isso o povo de Judá, eles estavam distantes desse ideal de Deus, transgrediam a lei de Deus. Então, a mensagem de Jeremias para o seu povo, para os seus compatriotas, para a sua família, seus parentes, para os seus amigos, para aqueles que estavam andando segundo o curso daquela sociedade, era uma mensagem de julgamento. Não era uma mensagem boa, não era uma mensagem agradável, mas o Senhor chamou Jeremias para anunciar a mensagem dele. E o Senhor colocou na boca de Jeremias as palavras do Senhor, as palavras que o Senhor queria que Jeremias falasse. E não eram palavras assim também tão absurdas, porque o povo estava vivendo uma vida absurda, em total degeneração e degradação espiritual, social, moral. E para que eles voltassem para o caminho correto, para as veredas antigas, como o próprio Jeremias diz, era necessário um remédio um pouco mais forte. E Jeremias teria que fazer isso. Foi constituído pelo Senhor, foi chamado pelo Senhor, foi convocado pelo Senhor para fazer isso. Para dizer às nações que viviam sem a luz da lei de Deus, viviam na idolatria, que eles precisavam voltar e conhecer e reconhecer o Deus verdadeiro, mas ao mesmo tempo era uma mensagem para que as pessoas daquela sociedade, que eram pessoas religiosas, deixassem o aspecto apenas moral, cerimonial e religioso, e voltasse ao verdadeiro caminho da verdadeira espiritualidade. Não basta, irmãos, obedecer à lei de Deus, é preciso ser apaixonado pela lei de Deus. É preciso amar a lei de Deus, porque talvez seja até provável, até fácil você obedecer à lei de Deus, mas não desejá-la, não amá-la, não querê-la, não ser apaixonado por ela, não desfrutar dela, não descansar nela, não desejar ela. Assim como obedecemos algumas leis da sociedade e nós não gostamos de obedecer, e obedecemos forçados. E esse povo obedecia a lei de Deus, transgredia a lei de Deus, uma parte deles, outra parte obedecia a lei de Deus, mas não amava a lei de Deus, não era apaixonado pela lei de Deus, a lei de Deus não estava dentro do coração deles, então era para essas pessoas a mensagem de advertência e de juízo do Senhor. E o Senhor então diz a Jeremias, ora, aqueles que precisam de edificação, de ser edificados, serão edificados por esta mensagem que eu coloco na sua boca. E aqueles que precisam ser exortados, corrigidos, serão exortados e corrigidos pela palavra que eu coloco na tua boca. Meus queridos irmãos, Jeremias teria que anunciar a mensagem do Senhor, eu já estou concluindo. Essa mensagem que para muitos não era muito agradável, mas ele teria que anunciar essa mensagem. Mesmo quando ele não fosse ver os resultados plenos desta profecia. Jeremias não viu o cumprimento total dessas profecias, ele viu parte da profecia, mas ele não viu toda a profecia cumprida. Mas ele tinha que anunciar a correção de Deus, o juízo de Deus, da mesma forma. Ele devia anunciar a mensagem do Senhor, mesmo quando essa mensagem não fosse agradável ao ouvido das pessoas. E aqui há uma diferença entre falar uma mensagem que não é tão agradável, mas falá-la com amor, com carinho, falá-lo com o amor de Deus, com a perspectiva do Senhor, da palavra do Senhor. E Jeremias fez isso.
Jeremias é conhecido como o profeta das lágrimas, o profeta chorão, porque ele via a situação do seu povo e ele se lastimava, chorava. Ainda jovem, eu fico imaginando que dura convocação o Senhor fez a esse moço. E logo no início da sua juventude, ele está sofrendo as dores, está chorando. Mas ele foi convocado pelo Senhor e ele anunciava essa mensagem. Eu creio que talvez nem mesmo ele, pode ser que no seu íntimo, não gostasse tanto dessa mensagem, mas ele tem que falar, porque o Senhor colocou nos lábios deles. Jeremias anunciava a mensagem do Senhor, mesmo quando ele se sentia desanimado. Se você ler Jeremias, você vai ver que em determinadas situações ele estava desanimado, exausto, esgotado. Várias vezes ele tinha que ir até a presença de reis e de pessoas importantes diante do templo do Senhor e comunicar a mensagem do Senhor. Ele se sentia esgotado, desanimado, era um profeta solitário. E ele anunciava a mensagem do Senhor, mesmo quando ele tinha que sofrer todas as consequências. Jeremias não casou. O Senhor disse para ele, você não vai casar. Você vai permanecer jovem, solteiro. Porque o que eu farei a essa nação, por causa da sua degeneração moral e espiritual, vai impactar famílias, filhos. E o Senhor ordenou a Jeremias, e Jeremias permaneceu assim. Meus irmãos, terminando. Rapidamente, algumas aplicações. O Senhor conhece você antes do seu nascimento, da sua concepção. O Senhor convocou você, você teve um chamado. Talvez você imagine, eu não tenho nenhum chamado para algum dom espiritual na igreja, nem me sinto também assim tão capacitado, vocacionado para ser um instrumento de Deus na sociedade, mas você foi chamado pelo Senhor para crer em Cristo. Você foi convocado pelo Senhor. O Senhor lhe tirou de onde você estava. Portanto, você é importante para o Senhor. Somos pecadores, carentes da glória do Senhor. Falhamos demais, mas somos importantes para o Senhor. Ele nos conhece, Ele nos formou. Saiba disso. O Senhor convocou você para a salvação, para usar os seus talentos espirituais e os seus dons naturais. Pode ser que de repente você esteja aqui, onde você estiver, e você pensa ou sente, será que Deus está me corrigindo por alguma coisa que esteja acontecendo na minha vida? Será? Não estou dizendo que essa é a prática normal e natural, mas pode acontecer. Mas se isso estiver passando por sua mente, saiba que você é um filho de Deus, o Senhor lhe ama, Ele é leal à sua promessa. Ele salvou, você é filho dEle. E muitas vezes, quando andamos por alguns caminhos, o Senhor nos chama. E às vezes nos chama de alguma forma que é um pouco dolorida. Mas tenha discernimento para entender isso. E o Senhor te deu uma mensagem. Anuncie a mensagem. Pregue a mensagem. Nas mesmas condições de Jeremias. Talvez, eu sou incapacitado. É verdade, nós somos incapacitados, mas o Senhor é que nos habilita. É Ele quem nos dá capacidade. Mas o que eu posso fazer lá na faculdade, o que eu posso fazer na empresa, o que eu posso fazer onde eu trabalho, anuncie a mensagem do Senhor. Não precisa ser com grosseria, não precisa ser de forma deselegante, mas com amor, com carinho. Mas anuncie a mensagem do Senhor. Pregue a palavra do Senhor. Diga a este mundo degenerado, perdido e corrompido que há uma saída. Quando nós olhamos para a situação do mundo, é desanimador. Não só do nosso país, mas do mundo inteiro. É triste o que nós estamos vivendo no Ocidente, na Europa, em outros lugares, no nosso país, na América do Sul.
É triste, mas nós temos uma mensagem. Essa mensagem não é nossa, é a mensagem que o Senhor nos colocou. E de certa forma, com os devidos cuidados da palavra, nós somos profetas do Senhor. Profetas no sentido de que você conhece a palavra do Senhor. Você sabe qual é a vontade de Deus. Você sabe qual é a solução para este mundo perdido. Você tem a mensagem. Ela não é vinda por meio místico, por meio de um insight, de uma impressão espiritualista. Não, ela está aqui na palavra do Senhor. Pregue a palavra. Anuncie a mensagem do Senhor. Você sabe como fazer isso. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos encoraje e que você entenda que o Senhor lhe chamou, não de maneira geral, apenas, mas de uma multidão de pessoas. O Senhor lhe chamou de forma específica. O Senhor te escolheu, te elegeu, te chamou, te convocou, não te convidou, Ele te convocou. Mas Ele nos convocou não para ficarmos parados, não para ficarmos inertes, mas Ele nos convocou para uma ação, para fazermos algo para Ele. Faça algo para o Senhor. Seja um instrumento de Deus, anuncie a mensagem do Senhor, ainda que você não veja o cumprimento na sua vida, ainda que você seja solitário onde você estiver pregando, ainda que você não veja os frutos dessa mensagem na sua vida, onde você estiver, ainda que seja uma mensagem que talvez seja interpretada como uma mensagem que não é boa, mas o Senhor nos chamou para isso. Amém, irmãos? Tenha consciência disso. Passe essa semana pensando nisso. Passe o tempo todo pensando nisso. O Senhor lhe convocou, lhe chamou, lhe deu uma mensagem, lhe colocou. Essa mensagem é clara. Às vezes é uma mensagem de conforto, de encorajamento, às vezes é de advertência, mas continue falando a mensagem do Senhor a todos aqueles que precisam. O Senhor abençoe a todos em nome de Jesus.